Cortar até o final. até o final. Mas vamos tentar. Não tem ninguém lá porque eu tô aqui. Pronto. Ai, Vai lá, pastora. vai dar certo. Já deu. Em nome Vamos de Jesus. descobrir o que está acontecendo com essa internet que é só de domingo e à noite. Vai repreender em nome de Jesus, né? Amém. Queridos, essa noite eu achei interessante que vocês não vão ouvir, mas depois eu posso até colocar o áudio para compartilhar aí nos comentários. O João Pedro, ele cantou um louvor, fazia tempo que ele não cantava, né? Que é o... Como é o nome dessa música, João Pedro? Pela Cruz. Que ele diz assim: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Aí tem uma passagem nesse louvor, que ele diz assim... Coloque no grupo. Só um instantinho que ele está querendo cancelar, eu não quero que cancele não. Tu quer que grave o áudio, Sandra? No grupo. Tá, então só um momento aí, pessoal, que é porque muitas pessoas estão conectadas e estão ouvindo pelo WhatsApp também. Então deixa eu colocar para gravar. Eu coloco aqui perto de mim que ele já está ouvindo. Ok. Mas voltando aqui o raciocínio, tá certo? A gente ouvindo esse louvor, e eu me alegrei profundamente porque tem a ver com a palavra dessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos. E o louvor, para quem está no grupo, sabe qual é, né? Então eu não vou repetir. É aquela passagem que ele diz assim, da música: imerecida vida, de graça eu recebi, por sua cruz que da morte me livrou. Pois ele me trouxe a vida, eu que estava condenado. E agora, pela sua cruz, eu sou reconciliado. Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Achou? Achou, lindona? Tá? Tá bom. Diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí a gente vai ficar aqui no versículo 6, tá, gente? Diz assim: pois quando ainda éramos fracos, Jesus morreu a seu tempo pelos pecadores. Algumas versões, pelos ímpios. Eu prefiro pecadores. Querido Deus, nós entendemos, Senhor, que há um propósito para tudo debaixo do céu. E há um propósito para nós cearmos essa noite sobre essa palavra, que estando nós justificados por causa do sacrifício perfeito de Jesus, em Ti nós temos paz. Nós fomos justificados e por isso temos paz contigo. E eu oro para que todas as pessoas que tiverem acesso a essa mensagem alegrem-se diante desta certeza. Em Deus, por causa do sacrifício perfeito de Jesus, agora nós justificados podemos ter paz. Amém? Amém. Eu vou fazer um link dessa mensagem com outras passagens do mesmo livro de Romanos, tá certo? Eu vou só ler para vocês. Lá no capítulo 2 de Romanos, no versículo 13, diz assim: pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a palavra, mas serão justificados todos aqueles que a
prática. Em outras versões, a palavra aqui é a lei. E aí vai estar escrito assim: pois não são justos diante de Deus apenas aqueles que ouvem a lei, mas serão sim justificados os que a praticam. E lá em Romanos capítulo 3, é uma sequência. No capítulo 2 ele falou sobre a observação com relação à palavra. O capítulo 2 todinho está dizendo assim, olha, preste atenção, as leis de Deus, elas falam sobre o caráter de Deus. O capítulo 2 de Romanos vai nos ensinar que a lei explica muito sobre o caráter de Deus. Você quer saber quem é Deus? Procure entender as regras de Deus. Chego já lá na explicação, tá? E aí no capítulo 3, ou seja, continua na carta a explicação, ele vai dizer assim, lá no versículo 23 do capítulo 3. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram. Capítulo 3 de Romanos. Todos pecaram. Mas aí, pela graça, todos esses que perderam a glória de Deus, por causa do pecado, foram justificados. E aí no capítulo 5, que ainda é uma continuação do raciocínio, ele vai dizer assim, e agora que vocês já entenderam que a lei fala sobre o caráter de Deus, e como filho de Deus nós devemos praticar as obras dos nossos pais. Lembra daquela palavra que eu dei no Dia dos Pais? Que tal qual o pai, tal qual o filho, que a tendência do filho é herdar a prática do pai. Por isso que é uma responsabilidade sobre os pais, ensinar os filhos o caminho correto. Pronto. Então agora vocês são filhos de quem? Qual é o grande milagre do novo nascimento? É deixar de ser filho de Adão e Eva pelo pecado, para passar a ser filho de Deus pelo poder do sacrifício de Jesus. Ele diz assim, vós fostes gerado. É isso que significa o novo nascimento, viu? Aquele milagre, quando você aceita Jesus e recebe o selo do Espírito Santo e passa a ser propriedade de Deus, esse milagre significa receber de Deus uma nova natureza. E aí Paulo vai dizer assim, por isso que agora vocês não são mais filhos da carne. Agora vocês são filhos do Espírito. Vocês não andam mais segundo a carne. Nasceu de novo. Nicodemos não entendeu. Foi o que Nicodemos disse quando escutou essa conversa? Como é que pode? Quer dizer que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí ele disse, não, rapaz, não estou falando de carne, não. Tu não entendeu nada, estou falando das coisas do Espírito dele. Não é voltar para a barriga e nascer de novo. Porque se voltar para a barriga e nascer de novo, vai continuar sendo filho de quem? Da natureza carnal. Por isso que essa pregação, embora muito poética, muito romântica, das rodas, das reencarnações e reencarnações, não condiz, não valida-se a partir do que Deus diz. Valida-se a partir do que o homem diz. O homem diz que teve uma visão e que essa visão explicava que ele, na verdade, tinha muitas vidas. Morria e nascia de novo, morria e nascia de novo, morria e nascia de novo para poder se aperfeiçoar. A cada vez que ele nascia, de novo, ele ia se aperfeiçoando, que é a roda das reencarnações. Mas não pode ter vindo de Deus essa visão, porque Deus não vai anular a palavra dele. Deus não muda a sua palavra é fiel e verdadeira. E ele disse que não tinha nada a ver com nascer de mulher. Quando Nicodemo disse, então eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Nicodemo provavelmente já estava querendo dizer, então você está defendendo a reencarnação? E Jesus disse, eu não estou falando de voltar para a barriga e nascer de novo. Estou dizendo nascer de novo agora do Espírito. Porque da carne você nasceu e não deu certo. Mas se você nascer do Espírito, você deixa de ser carnal e passa a ser espírito. E mesmo ainda preso nessa prisão,
Isso aqui é uma prisão. O meu espírito foi regenerado, mas ele está aqui. Porque há uma necessidade de que a minha mente seja santificada. O espírito está pronto, mas a mente é fraca. O espírito que nasceu agora está perfeitamente em paz com Deus. Meu espírito foi recriado. Por isso que ele diz assim, justificados, pois, com Deus temos paz. E aí, nesse capítulo que eu li de Romanos 3, ele vai dizer, olha, é possível, sabe por quê? Por causa da graça. Aleluia. A lei estava enferma. Não era a lei que apontava para o caráter de Deus? Alguém consegue praticar a lei 100%? Não. E bastava cair numa leizinha daquelas, do decálogo, por exemplo, para já estar condenado pela lei. Quantas vezes um cara tem que roubar para ser condenado como ladrão? Basta uma, desde que ele seja pego, né? É ou não é? É. Porque a lei diz que você não pode tirar nada de ninguém. Quantas pessoas a pessoa tem que matar para a lei condenar como assassino? Basta uma vez. Porque matou, é assassino. Então a lei, ela era muito, como é que eu diria? Muito íntegra. Mas ao mesmo tempo que ela era íntegra, ela se tornava muito severa. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Aí todo mundo conhece essa história. Eu estou só arrumando aqui o raciocínio para a gente chegar onde eu quero, tá? Então o que foi que Jesus fez quando viu que ninguém conseguia cumprir toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quem é que consegue, gente? A gente diz que ama o próximo como a si mesmo, desde que não seja um estuprador, um ladrão, um assassino, um bebarrão. É ou não é assim? É fácil amar, gente? Uma pessoa que está lá no presídio porque sequestrou uma criança, tantos casos de espancamento, de violência, que eu não quero nem entrar nesse método, porque é tão pesado. Mas você ama essa pessoa, você consegue amar, sim, é fácil para você amar essa pessoa. Uma pessoa que lhe faz mal a vida inteira. Você consegue amar de boa? Hipocrisia, gente. A gente ama facinho quem é bom, quem faz bem pra gente. É fácil amar. A gente ama nossa família, nossos amigos. Mas a lei aí diz o quê? Que tem que amar ao próximo. Não diz quem é a pessoa. Todo mundo caía nessa lei, não caía não? Bastava essa lei, não era não para condenar nós tudinho? Sim ou não? Sim. A lei se tornou então enferma. Porque ela era para proteger, só que todo mundo transgrediu. Como eu li no versículo 23 do capítulo 3. Porque todos pecaram, ou seja, transgrediram a lei, e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, foram separados de Deus. Aí Jesus vem, paga o preço, que era de sangue, porque naquela época, quando alguém fazia alguma coisa errada, pecava, tinha que matar um animal, e aquele sangue serviria para aplacar a ira de Deus. Era um sacrifício pelo sangue, né? O sangue do holocausto. Estão lembrados que era assim? Todo mundo está entendendo? Amém. Estou falando? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Hebreus vai dizer que Jesus só fez um único sacrifício. Mas como ele, sendo perfeito, sacrificou-se de forma perfeita, por causa dele, todo aquele que nele crê agora terá vida eterna. Não é assim? Porque o seu sacrifício perfeito colocou como acima de todos os anjos, de todos os homens, né, nos céus e na terra, debaixo da terra, toda a autoridade lhe foi Dada. Seu nome está acima de todo nome, como nós louvamos essa noite. Ah, um nome sobre todo nome, um nome para adorar. Não é isso? Está lá em Hebreus. E aí ele vai continua no versículo 24, capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente. Então não é mérito. Foi de grátis. No 0800.
para todos, até para os inimigos, até para os transgressores. E aí chegamos onde eu queria. Esse sacrifício tão maravilhoso, lá no capítulo 5, ele vem responder aos anseios da nossa alma, dizendo assim: pois quando nós ainda éramos pecadores, foi que ele fez isso. Ele não fez isso depois que a gente se tornou bonzinho, gente. Ele não fez isso depois que a gente foi para a igreja. Ele não fez isso depois que a gente passou a ler a Bíblia. Ele fez isso antes. E essa é a primeira referência da noite. Eu não quero saber o seu passado. Não quero saber o que você fez de errado. Eu quero te dizer que não importa, seja o que for que você fez de errado, não tem o poder de separar você do amor de Deus, porque Deus ama o pecador. Deus aborrece o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, a salvação é para todos, sem acepção de pessoas, nem de cor, nem de raça. Deus ama todos igualmente. Ele veio para os enfermos da alma. Esse sacrifício que nós celebramos na Santa Ceia como memorial, ele precisa ficar claro na minha cabeça todas as vezes que eu falhar. Não estou aqui dando respaldo para fazer coisa errada não, viu? É para criar vergonha na cara e fazer a coisa certa. Porque errado é errado. Branco é branco, preto é preto, certo é certo, errado é errado. O que eu quero dizer é que nada muda o amor de Deus por você. E isso deveria, inclusive, aumentar a sua responsabilidade diante de Deus. Porque sabendo que Deus te ama, que Deus fez tudo para dar certo, que Deus deu a própria vida para que você desse certo, você ainda faz errado, meu velho. Presta atenção. Muita gente não entende o que Calvino disse, e aí vê o hipercalvinismo para atrapalhar, porque o cão ele quer sempre atrapalhar a mensagem. Calvino disse assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe o que ele estava dizendo? Que o sangue de Jesus é poderoso e tudo que Deus faz não há quem desfaça. Foi isso que ele quis dizer. O sacrifício perfeito que nos traz a paz estava com ele. Não é o que está escrito em Isaías? Sobre suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício foi perfeito, suficiente. Aí Calvino foi e explicou isso. Não tem quem roube sua salvação, meu irmão. Porque o preço foi de sangue. Eu tinha um professor que ele era calvinista, ele olhava para mim e dizia assim: ó, tu é armeniano, mas tu é engraçado, acho que tu não é nem uma coisa nem outra, porque tu é muito doida. Porque tu entende tudo que eu estou dizendo. Eu digo, eu entendo porque eu acredito. Eu acredito que o sangue de Jesus tem poder para me levar para o céu. E não tem nada nem ninguém. Não é o que está escrito lá em Romanos? Porque tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do passado, nem coisa do porvir, nada pode me separar do amor de Deus. De Deus que está conosco em Cristo Jesus. Eu me apeguei a essa promessa e não tem que me roube de Deus. Agora eu pago um preço alto quando eu faço coisa errada. Pago. Porque eu tenho que ter vergonha na cara. Eu tenho que viver o que eu prego. Se eu acredito, se eu sei que isso é o certo, por que eu faço errado? Porque eu não presto. Então eu tenho mais que levar a pena. Esse meu filho aí cresceu desse jeito. Eu dizia assim, ó, tá errado. Se fizer, vai ficar de castigo. Se fizer de novo, o castigo não funcionou, não foi suficiente, não doeu muito, vai na beira. E eu batia mesmo. Chegava com ele, sentava. Sabe por que vai apanhar, sabe? Sei. Eu não avisei, avisou. Se eu não lhe bater, se eu não lhe der agora a correção, suas 3 lapadas, era 3 lapadas. Suas 3 lapadas, eu vou ser sem palavra e você não vai aprender a lição e vai apanhar do mundo. Porque o mundo faz isso. Ensina o que não presta e depois mete a peia. Agora, poucos dias nós estávamos falando sobre isso. E ele dizendo, rapaz, mãe, valeu. Eu sei que às vezes eu sou rebelde, eu respondo, eu sou grosso.
Mas valeu. Porque com todo esse meu gênio, se não fosse aquela lapada, o que seria de mim hoje? Limite. Não traumatiza ninguém. Vocês sabiam que o psicólogo que inventou essa história de que palmada traumatiza, o filho dele se suicidou? A terapia dele não serviu não pro filho dele. Não é terrível? A nossa sociedade está sem limites. Os jovens, sabe, estão perdidos e não se sentem protegidos, porque as regras não é para constranger, as regras é para proteger. As leis de Deus eram para proteger o seu povo. Porque a lei defende os justos e condena os transgressores. Esse amor é para nos ensinar. Errado é errado. Quem ama mostra que está errado. E quando a gente sabe que está errado, a gente faz, como eu disse, que a gente não presta. Dessa forma. Mas a gente sabe que é errado. E depois até lamenta. É ou não é? Faz na hora, às vezes nem pensa, né? Faz sem pensar, porque sem pensar não faz. E quer fazer. Aí não vou pensar muito não que eu quero fazer. Aí faz. Aí depois vem a ressaca moral. Por que vem ressaca moral? Romanos também está explicando isso. Romanos vai dizer que aqueles que não entendem a lei, têm a lei gravada na sua consciência e serão julgados segundo a consciência. Os judeus tinham a lei para mostrar o que é certo e errado. Mas nós que não somos judeus, nós não tínhamos lei. Vocês não foram criados como judeus. Mas vocês sabem o que é certo e errado. Os índios, eles não conhecem a Bíblia. Nunca leram a Bíblia. Mas eles sabem que matar é errado. Eles sabem que pegar as coisas do colega de outra pessoa é errado. Um analfabeto que nunca leu a Bíblia, está lá dentro do mato ferrenho. Você começar a conversar com ele e começar a mostrar os padrões de Deus sem dizer que é lei, ele vai dizer desse jeito. É desse jeito. Eu não gosto de mentira não, é verdade. Mentira não é coisa de homem não. Quem foi que disse pra ele que mentira não é coisa de homem se ele nunca leu um livro na vida dele? Não foi a consciência moral? Foi. Nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo que se tornou a nossa consciência moral. E aí a gente segue as leis de Deus não por medo de castigo, não porque queremos o favor de Deus. Porque nós agora já entendemos que a salvação não é mérito humano. Sabe por que a gente segue a palavra de Deus? Porque é impossível não amar quem nos ama tanto. E nós queremos agradar a Deus. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele veio para nos salvar. Segunda coisa que eu queria compartilhar sobre esse amor maravilhoso é que Deus já sabia o que teria que fazer na nossa vida para mudar a nossa história. Eu não sei como foi que o meu coração se uniu ao coração da Lara e do Maia. Eles são tão jovens, né? E eu vacilar, daqui a pouco, se apertar um pouquinho a conta da calculadora, ele vai até o detalhe para ter volta deles. Mas eu sei que vocês gostam de mim. Que é recíproco o sentimento que eu tenho por vocês. E isso é muito gratificante. O nosso amor está escrito nas estrelas. A gente estava fazendo as contas, eu conheci o Idinho e tinha uns 10 anos, gente. Não é lindo? Aí, cara com barba, pertinho de mim, passando por nossa comigo, a mãe mais forte. Sabe, Deus, ele criou um cenário de amor que nos atraiu. Ele que cantou essa noite. Eu não sei como foi que Deus entrou na tua vida. Não sei. Mas eu sei que Ele entrou. E Ele entrou para fazer história. Aleluia. Quando Deus agiu na vida de Moisés,
pessoa a ser cada vez mais